Bom dia! Mais uma sexta-feira se inicia e ela determina o final de uma semana de trabalho. Alguns trabalham sábado, outros encerram, né? Hoje. E nós estamos aqui mais um dia para falar sobre os mistérios que envolvem a alma humana. E esses mistérios são muito interessantes e são muito necessários que nós tenhamos conhecimento, para que assim nós possamos desfrutar de tudo aquilo que a nossa alma nos proporciona para o bem. E eu gostaria que vocês deixassem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com aqueles que têm curiosidades sobre a trajetória da vida humana aqui nesse planeta, que é tão passageira, né? E tão, às vezes, incerta. Mas, quando nós entendemos o verdadeiro sentido da vida, a nossa vida se torna interessante, se torna prazerosa e se torna muito útil também para nós e para nossos amigos, nossa família, enfim. Vamos aprender, vamos buscar mais um pouco o conhecimento sobre a alma humana. Bem, ontem eu deixei uma foto de um quadro que fala sobre força, foco e fé. Na verdade, esses são os dispositivos mais poderosos que nós temos em nós. E eles estão todos na nossa alma, no funcionamento da nossa alma. Muitas vezes como um mistério, nós não falamos sobre isso. Nós falamos sobre a força, mas não entendemos como ela procede e o que ela pode nos causar de bem ou de mal. Bem, nós costumamos falar em força de vontade para determinadas coisas, não é? Força de vontade. Então, nós queremos hoje falar um pouquinho sobre o que é vontade. E para isso, nós garimpamos aí no dicionário, nos dicionários da vida, para poder trazer para vocês uma definição mais correta. Vontade é a capacidade de reproduzir mentalmente um ato que ele pode ser praticado com as mãos ou não. Precisamos entender isso. Tem algumas atitudes nossas que não são praticadas, não são manuais. Elas são sensoriais, mas também envolve a vontade. Em obediência a um impulso. A nossa vontade obedece a impulsos determinado por nossa razão, por nosso intelecto e também por nossa consciência. Então, Neide, o que é a consciência? Consciência também, garimpando nos dicionários aí que nos oferece, né, uma capacitação. A consciência, num dicionário muito bom, um dicionário muito conceituado, ele diz o seguinte: é um atributo que nós temos
nos é atribuído. O que é atributo? É algo que nos é dado, a atribuição de algo. Então, a consciência é um atributo nosso, um atributo do ser humano. É uma capacidade natural, todo ser humano tem, que permite a nós conhecer, ou conhecendo algo, julgar esse algo, esse conhecimento, essa informação. Julgar. A consciência é um órgão julgador daquilo que nós recebemos como informação na nossa mente. Como nós já falamos, através da cognição, através dos ouvidos ou dos olhos, não é? A fim de sermos capazes de entender e determinar se aquilo é real ou não. Isso é a consciência. Os animais não têm consciência. Eles têm instinto, mas nós temos consciência, que é que nos torna os seres humanos racionais. E essa noção que nos é dada através da consciência do certo, do errado, do bom ou do mal, nem sempre ela está funcionando como deveria. Nem sempre. Muitas vezes estamos de forma inconsciente. Por quê? Porque nós estamos sendo impulsionados, como nós temos, ela é impulsionada, ela é fruto de um impulso. Nós estamos sendo impulsionados a ter determinadas decisões na nossa vida que não são conscientes. Elas são impulsivas. E nesse caso, a nossa consciência, ela fica como que impedida de nos dar uma direção correta. E sabe de onde vêm esses impulsos? Porque precisamos entender esse mistério da nossa alma, o funcionamento da nossa alma, porque esses impulsos que nos impedem de ter consciência do que nós estamos tomando atitudes, fazendo coisas, elas são elaboradas por nossas mágoas, por nossos traumas, por nossa vivência, desde o ventre da nossa mãe até a idade adulta. As nossas vivências, que formam traumas, formam enfermidades na nossa alma, como nós já falamos sobre todas elas, vai direcionar as nossas atitudes, que muitas vezes são prejudiciais à nossa vida, são nocivas ao nosso viver, ao nosso querer. Nós nos tornamos como que robôs conduzidos por um inconsciente cheio de mágoas, cheio de medos, cheios de insegurança, causado por traumas no passado, por vivências más, por vivências ruins, por conhecimento adquirido e que não são bons para nós. Muitas informações que chegam até nós, elas chegam deturpadas, elas chegam de forma enganosa, até mesmo manipuladas por algumas pessoas ou por alguns núcleos na sociedade, enfim, que desejam realmente que as informações venham até nós de uma forma corrompida.
E se nós não trabalharmos as feridas da nossa alma, a nossa incapacidade de ter emoções saudáveis, e no momento que recebemos uma informação, termos a nossa consciência ativa, termos a nossa consciência limpa de todas as mágoas, de todas as feridas, para que nós possamos analisar aquela oferta que a vida nos dá muitas vezes, ou que alguém nos oferece, uma possibilidade que vai nos conduzir a um despenhadeiro, vai nos conduzir a uma bancarrota, vai nos conduzir a uma situação de angústia, de dor, de desespero, de perdas, e vai gerar a infelicidade, que é o que tem acontecido nos últimos tempos, né? Nós estamos vivendo aí os séculos da depressão, os séculos da ansiedade e até da falta de vontade de continuar a trajetória da vida, porque a nossa consciência está bloqueada e a nossa vontade fica impedida de tomar decisões corretas, decisões que vão nos levar a um final feliz. Seja lá em que área for, seja na área do relacionamento, seja na área da criação dos filhos, de ver os nossos filhos como homens e mulheres bem formados. Às vezes temos atitudes impensadas, motivadas por um impulso, que vai ferir o nosso filho de tal forma que ele perderá a condição de ter uma sobrevivência próspera, alegre, vitoriosa. A palavra nos diz: não leve seus filhos a um aborrecimento tal que eles se desanimem de viver. Palavra do Criador. Não devemos ferir os outros, porque essas feridas, elas vão causar um impedimento para que tenhamos consciência daquilo que realmente é bom para nós. E muitas vezes temos atitudes impensadas, impulsivas, mas são inconscientes. Elas não foram analisadas, porque a nossa consciência, que é o órgão julgador dos nossos atos, ela se torna impedida, porque o impulso se torna muito maior, o impulso da dor, o impulso da mágoa, nos leva a termos atitudes sem o devido processo da análise consciente e da determinação da vontade. Que nós possamos pensar nisso e tenhamos um excelente final de semana. Pensem nisso. Analisem tudo isso que eu te falei. E dividam com pessoas que estão nessa circunstância, nessa situação de angústia, talvez por causa de alguma atitude impensada que foi tomada de uma hora de um impulso, movido por uma dor.
Que Deus nos abençoe. Um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus assim permitir.